Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12, diz assim, E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e assim engrandecendo até que tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso clamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partindo dali cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos nessa terra. Depois subiu dali a Beceba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os seus servos de Isaac cavaram ali um poço. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode fechar a palavra santa, curva a sua cabeça nessa noite, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, nós pedimos o entendimento da tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que as tuas misericórdias se renovam a cada
desesperançosa da vida, dizendo: eu vou morrer e vou ver o meu filho morrer. E quando aquela mulher obedece a voz do profeta, ela vai, entra na sua casa, faz um bolo pequeno, mas ela não come e nem dá para o seu filho. Ela tira todo o seu sustento e entrega para o profeta. O profeta come, o profeta bebe da água e aquela mulher entra. E ali ela consegue viver todo o tempo de crise, de miséria, porque o Senhor era com ele. Mesmo ela não servindo a Deus, mesmo ela não conhecendo ao Deus do profeta, o nosso Deus, a Bíblia diz que ela tomou uma atitude de fé, está entendendo? Quando nós agimos a nossa fé, mesmo que seja tão pequenininha, como eu sempre digo, meu é do grão de mostarda, a gente está aqui. Mas o grão de mostarda é um grãozinho tão pequenininho que de longe você não consegue enxergar. Mas Deus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente
Deus está falando com alguém aqui nessa noite e está dizendo: não importa o que as pessoas têm feito ou falado, ou como elas têm se comportado diante de você. O que importa é que Deus te mandou permanecer onde você está. Pastor, eu quero desistir da minha casa, do meu relacionamento, do meu trabalho, dos meus amigos, da minha família. Deus está dizendo: persista, continue, não pare, fique firme. Tua caminhada não para aqui, a tua caminhada
Não. Mas quando Daniel começou a crescer, quando ele se separou, quando ele começou a fazer as suas orações diárias, 3 vezes por dia, quando ele começou a fazer vínculos, aliança com homens de Deus, os inimigos se levantaram contra ele. Porque toda vez que nós começamos a crescer, os inimigos começam a aparecer. O Isaac foi da mesma forma. Deus prosperou, ele plantou e colheu 100 vezes mais. A prosperidade dele era tão grande que Abimeleque, o rei, disse: Isaac, sai daqui. Não tem como mais você permanecer nesse lugar. Vai para outro lugar, porque aqui não dá mais para você ficar, porque você está mais rico do que todo mundo. Você está mais próspero do que todo mundo, então vai embora. E a Bíblia diz que assim, então, ele, no versículo 17, ele fez o seu assento ali, o seu lugar, no vale de Gerar, e habitou ali. E a Bíblia diz que ele começou, então, ele se lembrou que o seu pai, Abraão, já havia cavado poços naquele lugar. E ele pegou os seus homens, as pessoas que estavam com ele, porque lembre-se disso, igreja. Você andar com pessoas que têm a mesma fé que você, te impulsiona no vencimento. Você pode perceber que você andando com pessoas que não têm a mesma fé, que não têm a mesma visão, vai ter contenda. E para um crente, para um cristão, não convém contender. Nós devemos e queremos viver em paz. Você pode perceber que o lugar onde tem briga, que o lugar onde tem contenda, não é um lugar agradável. Não é um lugar onde você quer estar, não é um lugar onde você quer viver, não é um lugar onde você quer morar. Mas um lugar que tem paz é o lugar em que nós queremos habitar. Eu conheço histórias de pessoas que moram, na mesma casa, casais, família, e tem outras pessoas no quintal também que também são da família. Eu sempre digo a verdade: família nenhuma é perfeita. Nenhuma. Sempre tem uma contenda, sempre tem uma briguinha ali, uma discussão aqui. E essa família brigava demais. Era o casal brigando com a irmã, brigando com a cunhada, e era uma contenda atrás da outra. E toda vez chegava, falava: pastora, não aguento mais, pastora, não aguento mais, pastora, não aguento mais. Fala: Senhor, oração. É oração. Tem coisas que a gente discutir por boca não vai resolver. Já parou para perceber? Acho que todos nós já passamos por situações assim, que nós devemos nos posicionar. Não, que eu penso desse jeito, porque esse é meu jeito. Não, eu vou falar mesmo, porque meu jeito é esse. Você pode pensar o que você quiser, mas eu não vou fechar minha boca, eu não vou me calar. E do que adiantou? Do que resolveu? Nada. Só piorou, Porque um fica de cara virada do outro. Aquilo que você não puder resolver, entrega na mão de Deus. Mas lembre-se de ter um espírito pacífico. Diga glória a Deus. Então a Bíblia diz que Isaac semeou, plantou, colheu, e ele se lembrou dos poços que Abraão tinha cavado. E como eu disse, os invejosos apareceram. E os invejosos começaram a fazer? Isaac veio para cá, para a terra de Gerar. Não. Sabe o que ele vai fazer? Vai entulhar todos os poços que Abraão cavou. Nós vamos colocar terra, vamos colocar pedra, vamos colocar entulho. Aqui Isaac não vai ficar. Conhece gente assim? Que ela não quer que você seja abençoado, mas ela também tira a bênção que podia ser dela. Ela não quer te ver bem, mas ela também não consegue viver bem, porque ela poderia viver bem, mas a vida dela é querer fazer o mal para você. Aqueles homens, os filisteus, eles poderiam pensar o seguinte, Você, eu falei isso pelo menos. Abraão cavou os poços. Vamos aproveitar, porque onde tem poço tem água. Água é vida. E naquele tempo, quem tinha mais poços tinha mais riqueza, tinha mais prosperidade. Então eles poderiam ter pensado: puxa, Abraão já acabou, então vamos usufruir daquilo que Abraão já nos deixou. Mas não, eles disseram: nós vamos jogar tudo para que Isaac não pegue esses
E a Bíblia diz assim, ó. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque compreenderam com ele. Muitas vezes, igreja, na nossa vida nós vamos passar por situações que nós sabemos que aquela bênção é nossa, que aquele lugar é nosso por direito, por herança, mas haverá pessoas que vão contender com isso. Mas olha, você deixar aquilo que você não consegue resolver na mão daquele que tem contendido com você, que tem se levantado contra você, do que você tomar água de um poço amargo. De nada adianta você contender, brigar por aquilo que já foi, já passou. Os pastores começaram a dizer: não, esse poço é nosso. O povo de Gerar começou a dizer: não, essas águas são nossas. Isaac disse: tá bom, sai de vocês, fica. Tem momentos na nossa vida que é melhor nós termos paz do que ter razão.
por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e seus servos de Isaque cavaram ali mais um poço. A Bíblia diz que assim, Deus lembra que Deus havia dito para Isaque: Isaque, não sai, não vai para o Egito, continua onde você está. Isaque foi para Gerar, ali Isaque ficou. Quando houve contenda, quando houve discussão, Isaque vai para uma terra chamada Berseba, para uma cidade chamada Berseba. E ali ele chega no seu propósito. Ali ele chega onde Deus o queria colocar. Quando Isaque foi expulso, ele tinha uma plateia vendo que Isaque tinha sido expulso. Quando Isaque foi afrontado pelos filisteus, que disseram: esse poço é nosso, ali tinha uma plateia para ver também Isaque sendo afrontado. Só que agora, presta atenção, tudo que Deus faz agora. Da mesma forma que Deus nos permite termos pessoas para ver o nosso sofrimento, da mesma forma que Deus permite pessoas nos verem passar por dificuldades e às vezes até apontar o dedo e dizer: você merece, você buscou por isso, você mereceu isso. Deus permite que essas mesmas pessoas possam olhar e te ver na bênção. A Bíblia diz assim, no versículo 26, onde eu não li ainda para você, mas Deus me incomodou para ler para você entender. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis, me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado. E como te fizemos somente bem, te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então ele fez um banquete, comeram e beberam. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que um dia expulsou, convidou Isaque a se retirar daquelas terras. Agora a Abimeleque está dizendo: você, eu sei que é escolhido do Senhor, e eu quero fazer uma aliança contigo para que você não se volte contra nós, assim como nós não voltaremos contra você. Porque ele estava com medo, porque via que Deus era com Isaque. Eu quero dizer para você, profetizar nessa noite, que você não deve temer aos teus inimigos, que você não deve temer aos teus adversários, que você não deve temer a artimanha do inferno. Você deve confiar que Deus está dizendo: eu vou te abençoar. Independente da luta que você está passando hoje, saiba que nesse cenário tem uma grande vitória sendo preparada pelo Senhor, e que você vai sair e vai cantar o hino da vitória lá do outro lado. Vai glorificar, vai exaltar, vai dizer: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu ganhei, foi porque o Senhor me abençoou. Não se preocupe. Quem está te vendo na prova agora também te verá em momentos de bênção. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar. Diga amém.